Bom dia, os amigos e amiga. Mais um dia. Ainda tá escuro ainda, irmão. 5 horas ainda e 5h20. Pois é, irmão. Ontem eu tive uma publicação censurada pelo TikTok por ferir diretrizes da comunidade do crime. Isso mesmo, irmão. A comunidade do crime é o consórcio do crime. Ele controla também a internet. Por que esse pessoal que dá golpe na internet não fere as diretrizes de comunidade, irmão? Por que será, hein? Tem tanto golpista nessa internet aí, meu amigo, que... É porque o regime é pervertido até na internet, irmão. O que está salvando essa internet é esse trabalho nosso aí. Essas novidades aí que está dando condições aos trabalhadores de filmar e publicar aquelas batidas policial ali para confiscar seus bens, que na verdade isso aí é uma máfia do crime muito poderosa. Essas fiscalizações em todas as áreas, de multa, de imposto. Ali é a máfia poderosa. E hoje vocês estão conseguindo capacidade de divulgar isso aí, e mais que isso, de ver uma solução para isso. Como eu já falei, hoje você não depende mais de quem quer que seja para você solucionar os seus problemas, através desse trabalho nosso. E esse artifício aí de que as autoridades vão solucionar isso, aquilo, é só para lhe iludir, porque ele não traz solução. Porque eles próprios estão presos aos problemas que o cercam. Você ouviu o que eu falei, amigo? Os próprios que querem solucionar os seus problemas, que dizem que vão solucionar, e não têm capacidade, porque estão presos aos próprios problemas que vos cercam. Estão presos, estão refém deles. Então, então você poderá ganhar capacidade de se desprender desses problemas, o que não ocorre com as autoridades, com aqueles que querem solucionar seus problemas. Portanto, você vai alcançar uma capacidade que as nossas autoridades não têm, de se livrar dos problemas através da mudança de lei e assim ganhar a capacidade de os solucionar. Você está entendendo, amigo? Você vai solucionar seus próprios problemas através de Deus, claro, né? Não é você sozinho, não. Porque a partir do momento que você mudar de lei, você muda de regime, você se desprende, se livra dos problemas que o cercam. Porque os problemas que o cercam, ele vem em função das regras, das leis que você obedece, do regime. Aquelas regras que ele impõe só dever. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e aí você não tem direito. Porque a lei não permite que você tenha direito, porque ela escraviza as pessoas. E aí você vai passar a obedecer uma regra de leis que você vai ter direito. Então essa lei que você vai passar a obedecer, ela não está preocupada apenas que você obedeça a ela, mas principalmente que você obtenha direito depois que começar a obedecer ela. Então isso aí é uma característica exclusiva de Cristo, irmão, de Deus para você. É um privilégio.
É uma lei que vai se preocupar em que você tenha direito depois que você começar a obedecer essa lei. E aí vai mostrar uma condição contrária a essa lei que você obedece atualmente, em que ele se preocupa apenas de lhe impor de dever no lugar dos direitos. E aí você se torna um escravo. E aí você fala assim, mas eu conheço fulano que tem direito de fazer isso, tem direito de ter um benefício, por exemplo, do INSS, bem elevado. Você está lutando para conseguir também como ele conseguiu. Existe um grupo aí, irmão, que tem todos os direitos. E essa pessoa que você viu conseguir um benefício do INSS bem elevado até, ele vem em função do grupinho, né? Ele é talvez um integrante desse grupinho que tem todos os direitos. Ou seja, é um jogo que muitos jogam, mas poucos ganham. Está programado para ser assim. Então, se você mudar de lei, aí sim, você vai se envolver num jogo que você vai ganhar também. É um jogo justo. Não é somente poucos que vai ganhar, não. Todos que se envolver nesse jogo vai passar a ganhar direito. Né? Então, quando você mudar de lei, você vai ganhar capacidade de solucionar os seus problemas. E aí, bom dia, meu patrão. Então, essas próprias regras que você vai passar a obedecer, vai instituir uma outra forma de autoridade com garantia de seus direitos. Porque atualmente a autoridade que é exercida na regência dessa lei que opera, ela trabalha para lhe tirar todos os direitos, transformando direito em dever, transformando um livre, você uma pessoa que deveria ser livre, a um escravo. Num escravo. Tem somente dever, não tem direito. Então, com a mudança de lei, você vai passar a ter direito, inicialmente, com a possibilidade de reduzir os deveres mais a mais e aumentar os direitos. Ou seja, no início que você começar a obedecer a lei, essa nova lei, você não tem tanto direito. Mas a sua persistência em obedecer ela vai ampliando gradativamente os seus direitos, reduzindo os deveres. Então, é muito importante você fazer isso, porque você vai ganhar uma capacidade, repito, que nem mesmo as autoridades têm. E aí a forma como você vai obedecer essa lei já forma naturalmente um acordo, porque essa lei é a lei incorruptível de Cristo, ou seja, ela não é terrena, mas ela vai dar capacidade às leis terrenas de ampliar os seus direitos. Por quê? Porque vai haver um acordo, porque o nosso próprio sistema ele já opera dessa maneira. Um acordo das leis corruptíveis terrenas com a lei incorruptível de Cristo, garantindo a você direito pela própria lei terrena, pela própria lei corruptível. E aí você vai garantir esse direito com o reflexo da lei incorruptível de Cristo, que não é terrena, nas leis
corruptíveis terrena. Então vai ficar estabelecido assim. E aí você diz, mas depois, o reino de Cristo ele veio para ficar, irmão. Ele vai ficar definitivamente aqui até a volta de Cristo. Então esse direito que você vai adquirir através das leis corruptíveis, ele é infinito. Ele não vai ser mais tirado de você. Não vai. E uma outra coisa, não há como você deixar de obedecer. Por quê? Porque está prestes a se revelar um juízo que o outro lado é só maldade e esse lado que você vai preferir é só bondade. E é claro, você não vai mudar por isso. Porque você não vai fazer preferência para o lado da maldade, o lado das coisas ruins. Portanto, necessariamente você fica obrigado a obedecer. Porque a gente está no final dos tempos, irmão. E isso aí tem que acontecer para poder salvar um povo. A salvação terrena e também a salvação celestial. Porque através da salvação terrena é possível você adquirir a salvação eterna. Então, irmão, a gente deixa bem claro para você, para que você se conscientize da importância dessa mudança. E essa mudança ela é muito importante para você. Então, irmão, já estão começando a censurar as nossas publicações. Aliás, essa censura ela é antiga, né? Muitas publicações a gente está sendo impedido de publicar. A gente luta às vezes, né? Existe um momento aí que a gente tenta publicar 3, 4 vezes e não consegue. Isso aí tudo é a censura, né? Mas aí a gente vai abrindo espaço na própria internet, irmão. Porque hoje, irmão, essa censura aí, essa não é só na internet, não. Não é só na internet. Por exemplo, esse trabalho ele não se desenvolveu aqui porque está sendo rejeitado, censurado. Então essa censura é em todos os lugares, porque se trata de informações, de novidade, irmão, que quebra o poder das tradições do regime que opera. Então é coisas novas para mudar tudo. E as pessoas não querem essa mudança por isso, porque quebra a tradição. E aí a gente tem que martelar, a gente tem que insistir, que persistir até que seja feito isso. Então é um trabalho muito difícil, irmão. Porque ele é censurado, ele é rejeitado em todas as áreas. Em todas as áreas. Mesmo sendo um trabalho aí que a gente apresenta com amplo entendimento dado às pessoas, ele não é aceito com facilidade. As pessoas ouvem, as pessoas às vezes não seguem, mas aí as pessoas não avançam, digamos assim, para conhecer, para fazer um pix, para se envolver mais. Eles não avançam, eles só ficam ouvindo. Mostra claramente que as pessoas que ouvem não estão decididos a aceitar ainda, né? Eles ficam estudando, ficam olhando. E enquanto isso, o inimigo, por outro lado, vai ganhando tempo. Que o inimigo ele é muito inteligente, irmão, né? E tudo que você faz que não é pela fé, no caso aí, as pessoas que ficam apenas ouvindo as mensagens e não se decide a aceitar, ele não vai pela fé, ele procura conhecer para depois crer. E aí é onde entra detalhadamente a ação do inimigo para fazer com que você não aceite, né? Porque a própria maneira como você conhece, procura conhecer, é a mesma coisa de você procurar conhecer a Bíblia, irmão, sem crer em Deus, né? Você vai estudar um livro qualquer quando você não coloca fé. Porque tudo que você vai fazer para alcançar Deus tem que ser pela fé. Não é pelo entendimento, pelo conhecimento, é pela fé. Então,
Se você se lançar pela fé, por que que esse trabalho meu aqui, Deus me revela essas coisas todas aí? Mesmo eu sendo uma pessoa leigo, né? Porque eu faço tudo pela fé. O Senhor fala assim, faz isso e eu vou e faço. É pela fé, irmão, né? E é isso que agrada a Deus. Mas hoje as pessoas, ele não faz pela fé, ele faz por conhecer ou entender. E geralmente, ele já tem uma formação mental, tradicionalmente, inclusive vinculada à Bíblia. E aí ele vai procurar conhecer. Ele passa a questionar esse conhecimento, porque se trata de um conhecimento novo, né, que não é perfeito, porque é apresentado por homem. E aí ele não se justifica, ele não aceita a maneira como a gente apresenta esse conhecimento. Mesmo porque ele não vai entender como deveria entender. Porque a formação mental dele não é a mesma mentalidade que nós apresentamos. E aí ele não crê por isso. Porque ele quer primeiro conhecer a Deus para depois crer. E para você, para Deus se agradar de você, primeiro você tem que crer. Primeiramente você tem que crer em Deus. E aí depois que você crê em Deus, Deus abre o seu entendimento e você passa a entender Ele. Portanto, Deus ele não abre seu entendimento antes que você creia. Não, ele não abre seu entendimento, não. Porque o que agrada a Deus é a fé, irmão. E o questionamento de procurar conhecer Deus para depois crer nele não agrada a ele. Não agrada. E aí o inimigo se aproveita justamente aí. Porque o inimigo, irmão, ele procura brecha aí para gerar uma incredulidade em você. Sempre. E a incredulidade é a resistência a Deus. É algo contrário à fé. E a partir do momento que você não crê, você não se lança. Crendo, você deixa a brecha e Deus permite e entra na sua vida a incredulidade. Aí você fica ouvindo, ouve, mas aí você nunca vai crer. Por quê? Porque você quer aceitar por entender. Por entender primeiro. E Deus não permite que isso aconteça. Deus só permite se você crer para depois entender. Então Deus tem a própria maneira dele, irmão, para que você tenha acesso a ele. E a maneira é a fé. É a crença nele. Então você tem que se conscientizar disso. Se você adota a maneira de procurar conhecer para depois crer, é uma maneira contrária a Deus. Ou seja, a própria maneira como você usa é uma barreira para você ter acesso a Deus. Porque não é pelas obras, não é pelo conhecimento, não é pelo entendimento, é pela fé. Hoje, irmão, a maioria das igrejas e dos crentes estão corrompidos por isso. Eles estudam a Bíblia, olham um versículo, olham outro, tentando entender Deus. E aí, dessa maneira, eles descobrem um entendimento que não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque aquela fé, a crença dele vem pelo que ele conhece, não pelo que ele crê. Porque Deus, irmão, ele é insondável. Não tem como você conhecer ele como pelo conhecimento. Mais uma vez eu repito. E sim, pela fé. É pela fé que você conhece ele. Porque ninguém se justifica por outra maneira a não ser pela fé, irmão, diante de Deus. É o mesmo caso de você procurar obedecer todos os mandamentos
da Bíblia, da lei de Deus e não obedeceu primeiro. Eu vou obedecer esses mandamentos aqui. Eu não vou adulterar, não vou matar, não vou roubar. E aí você não vai, para começar, você não vai conseguir obedecer esses mandamentos tudo, sem Deus. Porque ninguém se justifica a Deus pelas obras, mas pela fé. Somente Jesus justificou a Deus pelas obras, porque Ele é o próprio Deus. Mas nós não temos essa capacidade. Ou seja, nós somos pecadores. Somente pela fé é possível nós ter acesso a Deus. Pelas obras não tem como. Então, do mesmo jeito, é você querer ter Deus através do conhecimento a Ele. De procurar conhecer Ele. Sem antes crer. Sem antes crer. Por isso, irmão, que tem muitas pessoas que não sabem nem ler e creem em Deus. E tem muitos aí que estudam e não conseguem crer em Deus. Porque ele quer se aproximar de Deus pelo que ele conhece Deus. Não pelo que ele crê. Porque Deus ele não é igual ao homem, irmão. As pessoas, a gente passa a crer nas pessoas, a se aproximar dela através do conhecimento. Eu conheço ele bem e tal. Deus não é assim não. Você tem que se aproximar de Deus pela fé primeiro. Pela fé. E aí depois você passa a conhecer Ele. Porque Ele é invisível. As pessoas são visíveis, mas Deus ele é invisível. Então é diferente. É a diferença. Se você não vê Ele, para começar, se você não vê Ele, você nem conhece Ele. Já a pessoa que você vê, você conhece. Fulano, aquele lá. Já Deus não é assim. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo aqui. Mais uma gravação. Mais um vídeo. E que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Bom dia a todos.